Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. Como vimos nos programas anteriores, com o passar dos anos, personagens importantes se tornaram membros da Igreja Presbiteriana de São Paulo. No dia 1º de janeiro de 1882, foi admitido por batismo e profissão de fé aquele que seria um cientista de renome no país e no exterior, Vital Brasil Mineiro da Campanha, futuro pesquisador do Instituto Butantan, em São Paulo, fundador do Instituto Vital Brasil, em Niterói, e criador do soro antiofídico. Na época de sua admissão à igreja, ele era apenas um adolescente caminhando para os 17 anos. Alguns anos mais tarde, já como estudante de medicina no Rio de Janeiro, deixou a igreja e a fé cristã. Todavia, ao longo da vida, manteve contato com a igreja evangélica e com os pastores e foi um profundo conhecedor da Bíblia. Foi amigo dos reverendos José Osias Gonçalves e Erasmo Braga e quando faleceu em 1950, aos 85 anos, seus funerais foram oficiados pelos ministros presbiterianos Benjamin Moraes e Amantino Vassão. Diversos membros de sua família foram evangélicos. Dentre as outras pessoas que se tornaram membros da igreja em 1882, mais algumas merecem destaque. Laura Chamberlain, então uma menina de 12 anos, era a filha mais velha do reverendo Chamberlain, que mais tarde, já como professora, se casaria com o reverendo William Alfred Waddell, o fundador da Escola de Engenharia do Mackenzie. Henrique de Camargo residia no sítio Motinga, perto de Osasco, local visitado por muitos pregadores. Foi patriarca de uma numerosa família presbiteriana. Phoebe Thomas era a diretora do Jardim da Infância da Escola Americana, um dos primeiros do Brasil. E a suíça Anna Lauper era irmã de Dona Luísa, esposa do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Cesário Pereira de Araújo e Ernestina Rude da Silva Ramos, uma neta de Dona Maria Antônia, também estiveram entre os novos membros de 1882. Seu casamento ocorreu em setembro daquele ano, perante grande assistência, na Sala Grande da Escola Americana e foi oficiado pelo reverendo George Morton, auxiliado pelos reverendos Chamberlain e Howell. O historiador Emile Leonard comenta: esse casamento protestante de dois jovens da aristocracia paulista foi um acontecimento de grande repercussão social na cidade. No início de 1882, o reverendo Chamberlain teve de partir às pressas para os Estados Unidos, em virtude do agravamento da saúde de sua irmã Mary. Nos meses em que esteve ausente, dedicou-se a um novo e importante projeto da Igreja de São Paulo, a construção do templo. Ele fez uma campanha na qual levantou mais de 10 contos de réis. Havia feito o mesmo em sua primeira viagem à pátria, 15 anos antes, quando angariou recursos para a construção do templo da Igreja do Rio de Janeiro. Nos últimos dias de 1882, esteve em São Paulo o evangelista Henry Maxwell Wright, nascido em 1849 e falecido em 1931, então ainda jovem. Ele havia nascido em Portugal, de pais ingleses, e dedicou-se inicialmente ao comércio. Em 1875, abandonou essa profissão para se devotar inteiramente à obra evangélica. Essa foi a sua primeira visita ao Brasil, tendo pregado em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e outros locais. Em São Paulo, pregou no Teatro São José. Tinha uma bela voz e compôs cerca de 200 cânticos,
muitos dos quais estão até hoje nos inários evangélicos brasileiros. O ano de 1883 começou com um evento muito especial para a Igreja Presbiteriana de São Paulo. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. O evento especial a que nos referimos no final do bloco anterior ocorreu no dia 25 de janeiro de 1883, dia do aniversário de São Paulo. Nessa data, houve o lançamento festivo da pedra fundamental do Templo Presbiteriano na rua 24 de Maio, quase esquina com a Rua de São João, em um terreno anexo à Escola Americana. O convite para a cerimônia foi assinado pelos reverendos Chamberlain e Howell, pelo presbítero Manuel da Costa e pelos diáconos Isidro Bueno de Camargo e João Ribeiro de Carvalho Braga. Entre os membros recebidos em 1883 estavam 3 de nacionalidade portuguesa e 4 italianos. Um destes últimos era Tiago Lombardi, que foi participante ativo da igreja por muitos anos e chegou a participar dos trabalhos de evangelização. Outros membros foram Matias Teixeira, sogro do diácono e futuro pastor Carvalho Braga, e Guilherme da Costa, filho do presbítero Manuel da Costa, que foi candidato ao ministério pelo presbitério de São Paulo e, por fim, se tornou ministro metodista. Várias crianças foram batizadas nesse ano. Henriqueta era a filha primogênita do professor Remígio de Cerqueira Leite e de Dona Rosa Edite de Cerqueira Leite. Ela se diplomou como professora e veio a se casar com o industrial José Luiz Fernandes Braga Júnior, que foi presbítero da Igreja Evangélica Fluminense. A menina Nefália era a filha mais nova do reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite, falecido recentemente. Foi esposa do reverendo José Osias Gonçalves. Jairo era filho do diácono Isidro Bueno de Camargo e também veio a ser diácono como o pai. Foi professor da Escola Normal da Praça da República. O mês de setembro de 1883 testemunhou o surgimento de uma importante iniciativa, a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, cujo principal idealizador foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que havia se transferido recentemente para a cidade de Campanha, no sul de Minas. O objetivo dessa organização era publicar material de divulgação da fé evangélica numa época em que esse material ainda era muito escasso no Brasil. A sociedade começou a funcionar em 1884, em São Paulo, tendo como secretário Manuel da Paixão e tesoureiro Remígio de Cerqueira Leite. Tinha representantes em diversas igrejas e congregações, os quais angariavam recursos junto a um grande número de contribuintes. A Sociedade de Tratados existiu por muitos anos e publicou 2 séries de escritos. A primeira série constou de 17 opúsculos, o primeiro dos quais foi O Culto dos Santos e dos Anjos, de autoria do reverendo Eduardo Carlos Pereira. A segunda série foi constituída de pequenos folhetos. Com o passar do tempo, o material veio a ser impresso numa tipografia própria, localizada inicialmente na Rua Aurora e depois nos fundos da igreja. O início
de 1884 foi uma ocasião de regozijo para a Igreja Presbiteriana de São Paulo, com a inauguração do novo e amplo santuário. O primeiro culto realizou-se no dia 6 de janeiro, tendo como pregador o reverendo Chamberlain, que falou sobre o livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os cultos prosseguiram por uma semana, sendo pregadores sucessivamente os reverendos Robert Lennington, John Dabney, Edward Lane, Zacarias de Miranda, James Collier, pastor metodista, Francis Schneider, o pastor luterano Zink, o reverendo William Brown, agente da Sociedade Bíblica Americana, e, por último, novamente, o reverendo Chamberlain. Era essa a terceira sede da igreja, depois de 11 anos na rua de São José e 7 anos na rua de São João, no prédio da escola americana. Todo o madeiramento do edifício veio dos Estados Unidos, onde, como já se disse, foi angariada a maior parte dos recursos para a construção. No mesmo ano, foi criada nessa igreja a Sociedade Missionária Juvenil, que chegou a publicar um pequeno jornal, Missionário Juvenil. Os tempos eram outros, e nesse ano de 1884, houve algumas lamentáveis manifestações de intolerância religiosa em São Paulo. No início do ano, quando foi inaugurado o templo presbiteriano, o clero ficou insatisfeito e os jornais protestaram. Muito mais triste foi um episódio ocorrido no mês de junho. O senhor Luiz Bernini, membro da Igreja Presbiteriana, perdeu um filhinho em São Bernardo. Todavia, não pôde sepultá-lo no cemitério local por causa da obstinação do vigário. Bernini declarou que o menino havia sido batizado, mas o padre disse que só podia reconhecer o batismo católico. Bernini então lembrou que havia uma circular do Império mandando que se reservasse nos cemitérios uma área para os acatólicos. O sacerdote declarou ignorar a existência dessa circular, mas, mesmo que fosse verdadeira, devia, acima de tudo, obedecer às leis da igreja contrárias a isso. Perguntou então o senhor Bernini onde devia sepultar o filho. Enterre-o no mato, foi a resposta. Bernini colocou o filhinho num cesto e o trouxe para ser sepultado na capital. O caso teve grande repercussão, tendo sido divulgado em jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda se passariam muitas décadas, até que surgisse uma situação de plena liberdade religiosa no Brasil. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.